Muito bem, estamos de volta. Vamos falar agora sobre a formatação avançada de parágrafo. Vamos falar sobre recursos especiais, uso da régua, quebra de linha e de página e espaçamento de linha e parágrafo com mais profundidade. Então, eu vou criar um range aqui para a gente trabalhar isso. Então, veja, seguindo a última formatação que nós utilizamos aqui nessa área, você vai perceber o seguinte, ó, o meu recuo de parágrafo aqui, ele está a 2 centímetros da minha margem esquerda. Então veja, eu vou selecionar esse parágrafo aqui, então eu posso configurar o parágrafo acessando por aqui, então eu tenho como modificar o distanciamento entre as linhas aqui. Eu posso entrar em opções de espaçamento aqui, olha aqui, recuos e espaçamento. Então eu posso trabalhar com medidas digitando-as diretamente por aqui, tá? E também posso, vou cancelar aqui, trabalhar da seguinte forma, botão direito na área selecionada, aí eu venho em parágrafo, eu venho aqui em recuos e espaçamento, e aí eu observo que aqui tem exatamente os 2 centímetros que aqui estão. Então, se eu zerar aqui e der um Enter, olha o que acontece. Então, ele volta à posição 0 aqui, e aí eu tenho ele na posição original. Aí, por exemplo, eu posso pegar uma coisa muito comum de se usar em textos, é usar o mais comum na formatação do parágrafo, é utilizar a justificação, ou seja, o texto é distribuído na margem esquerda para a margem direita, de forma a preenchê-la uniformemente. Então, legal. Eu vou clicar com o botão direito novamente, vou em parágrafo, e agora eu vou fazer umas modificações aqui. Eu quero fazer o seguinte, ó, aqui no especial, por exemplo, ó, eu posso marcar a primeira linha 1,25. Vou dar um OK aqui. Olha a mudança aqui, ó. 1,25, tá vendo? A medida veio aqui. Eu posso aumentar. Eu vou botão direito, parágrafo. Eu volto aqui, ó, primeira linha, 1,25. Eu vou colocar 1,50. Vou dar um OK, olha só. 1,5 aqui, tá vendo? Então aqui o recuo à esquerda e aqui o recuo da primeira linha, tá vendo? Então você tem nos nomes aqui dos controles uma correspondência exata com aquilo que você encontra aqui dentro da caixa de diálogo da configuração, tá bom? Então, eu quero que você observe outra coisa. A função da régua é justamente nos dar referência, em termos de tamanho, àquilo que a gente está criando aqui dentro do nosso documento. Então, por exemplo, para eu saber que tipo de documento ou folha eu estou utilizando aqui. Então, eu vou dar um clique duplo aqui na régua. Olha só. Tem um clique duplo aqui no canto esquerdo. Então, que tipo de papel está sendo representado aqui na tela? Papel. Aqui está. Então, nós temos uma representação digital de uma folha A4, 21 por 29,7 e etc. e tal. Isso é o mais comum no Brasil, então poderia-se usar um ofício eventualmente, mas o mais comum é que utilizemos o A4. Então é aqui que você tem essa referência. Eu vou dar um OK. Então você já sabe que isso aqui é a representação digital de um A4. Agora, quando você quer ajustar os elementos e utilizar a régua para isso, você pode usar os controles da régua, por exemplo, olha só, eu posso puxar aqui e ter 1 centímetro aqui na parte superior. Eu posso puxar para, olha aqui, ó, número 2 aqui, eu tenho 2 centímetros aqui na parte superior. Aqui na esquerda eu tenho 3. Eu quero deixar 2 aqui. Você pode pegar o controle e trazer, colando o número 2 aqui. Eu vou voltar ao que estava antes, olha só.
mais uma posição, 3 centímetros aqui. Ah, eu quero que a minha margem direita fique um pouquinho menor, para eu aproveitar melhor, colocar mais texto dentro da minha folha. Então eu posso pegar esse controle aqui, levar para a direita, e olha só, por aqui eu sei que eu tenho 2 centímetros de margem direita. Tá? E aí nós temos o seguinte, ó. Aqui ao final, ó, o meu rodapé, aqui no caso, ele está com 2 centímetros. Bom, vamos conferir na configuração lá. Nosso rodapé, margens. Olha aqui. Então eu tenho aqui, ó, margem superior 2 centímetros. Então eu vou subir até em cima para a gente acompanhar essa configuração. Vou botar aqui, clique duplo. Pronto. Então veja, 2 centímetros aqui, 3 centímetros desse lado, 2 centímetros desse outro lado aqui, e na margem inferior eu tenho 2,5 centímetros. Eu vou dar um cancelar aqui para nós descermos. Então aqui embaixo eu tenho 2,5. Então veja que se eu ajustar aqui, ó, 2,5, eu vou diminuir a margem, obviamente, a área do meu documento vai ficar maior, vai caber mais texto dentro dele. Eu vou reduzir a inferior para 2, vou dar um OK. Olha só, ele já redistribuiu o documento, e aqui eu observo a redução aqui na régua, eu sei que tem 2 centímetros de margem aqui. Interessante, né? Muito bem. Agora, voltando aqui à configuração de parágrafo, você também pode fazer o seguinte. Então, nós temos as delimitações de margem, margem esquerda, margem direita. Agora, o recuo que eu tenho à esquerda, eu também tenho um controle de recuo aqui à minha direita. Ó. Esse pequeno triângulo aqui, ó, recuo à direita. Então, nós podemos mexer nesses recuos da seguinte forma. Então, por exemplo, se eu quiser mexer, reduzir aqui, eu vou fazer um outro rand aqui. Olha só, fazer um rand 1,1 aqui. Pronto. E vou mexer na formatação dele. Então, por exemplo, eu quero reduzir, ele está com um recuo aqui à esquerda de 2 centímetros, aqui à direita, com relação ao limite da página, ele não tem recuo, mas eu posso, de repente, fazer isso. Eu posso pegar aqui esse controle e trazer para cá. Olha só. Então, perceba que, neste momento, a formatação que eu estou aplicando, ela está restrita a esse parágrafo aqui. Eu não tenho seleção em outras áreas. Então, essa formatação só atua sobre este parágrafo. Então, se eu pegar esse controle aqui e trazer para a direita, olha só o que eu vou fazer. Perceba que eu não estou mexendo com os outros parágrafos. Se eu for nos outros, olha só, cada um deles vai trazer a configuração que foi atribuída originalmente para eles. Então, eu posso formatar parágrafos independentes utilizando a seleção. Então, veja, eu vou dar um Enter aqui. Agora, se eu continuar digitando a partir deste parágrafo, ele vai seguir essa configuração. Tá? Então, eu vou dar um rand aqui, 2,1, vou dar um Enter e olha só. Ele segue na mesma padronagem que eu defini aqui em cima. Agora, se eu pegar isso aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho aqui, vou trazer aqui para o 4, aqui o recuo à direita, eu vou aumentar também o recuo à direita, tá? Vou selecionar ele aqui e vou colocar aqui na posição 11, olha só, pronto. Então, o que eu fizer a partir daqui, ó, eu dou um Enter, estou continuando a partir dessa formatação, aí eu dou um rand 2,2 e olha só, ele continua seguindo a formatação definida no parágrafo anterior. Tá ok? Então, é muito simples esse tipo de formatação e vai permitir que você produza documentos aí de altíssima qualidade. Agora, a altura. Você pode vir aqui,
nós já abordamos esse assunto, mas vou trazer mais uma vez aqui. Então, se você quiser mudar o espaçamento de linha, então você vem aqui, você pode trabalhar com essas pré-configurações que existem aqui, ou você pode vir aqui em opções e modificá-las aqui, tá vendo? Aonde que a gente modifica isso? Espaçamento. Então, aqui você tem, ó, espaçamento antes e depois. Eu posso mudar o espaçamento antes do início desse parágrafo. Eu posso aumentar, por exemplo, ó, colocar 12. Perceba que ele mostra que a miniatura, ó, desceu aqui e depois eu também quero 12. Olha só, 12, 12, ok, olha só. Então ele tem 12 acima e 12 abaixo. E se eu quiser um espaçamento maior entre as linhas, eu venho aqui e posso trabalhar dessa maneira. E assim eu consigo ter um controle muito fino sobre toda a configuração do espaçamento de linha e de parágrafo. Ok? Nós vimos até aqui como a formatação do parágrafo ela vai afetando, dependendo a distribuição que nós fizermos aqui em linha, ele vai afetar a distribuição e a quebra desse parágrafo dentro do documento. Agora, eu quero fazer uma outra coisa nesse documento. Eu quero inserir o número de página. Olha só. Eu vou clicar aqui em inserir. E aqui no grupo cabeçalho e rodapé, eu vou selecionar a lista. Eu tenho várias posições e formatos para numeração de página. Eu vou colocar uma numeração padrão. Vou colocar aqui esse formato que é o mais comum. Vou colocar no fim da página, aliás. Fim da página, abaixo à direita. Olha só. Então, o que acontece? Está formatado aqui. Eu vou dar um clique duplo. Vou deixar ele assim. Uma formatação convencional. Então, tenho página 1, página 2, página 3 e assim por diante. Então, perceba que o modo mais comum de trabalharmos com o Word é esse layout de impressão. Agora, eu poderia dar um clique duplo aqui e aí eu posso visualizar o meu documento inteiro aqui em miniaturas para eu ver como é que está a distribuição dele, como é que estão as quebras de página e assim por diante. Agora, eu vou dar um clique duplo aqui para fechar o painel de navegação. Um clique, pronto. Agora, se eu mudar aqui para layout da web, eu tenho essa visualização que eu já mostrei para vocês. Eu vou voltar aqui ao padrão. E aqui nessa primeira opção, olha só, você também pode visualizar como se fosse um formato de livro, né? Para você estar lendo o seu documento. Vou voltar aqui no modo normal. Então, todas as vezes que você quiser fazer uma análise sobre a distribuição e as quebras de página, você vem aqui, dá um clique aqui na barra de status, e você tem aqui o painel de navegação. Nesse caso, nós temos as páginas, mas nós não definimos nenhum título ainda para o nosso documento. Então, se eu clicar em título, eu não vou encontrar nenhum. Agora, se eu clicar aqui em resultado, texto, comentários, imagens, ainda não temos essas informações dentro do nosso documento. Mas aqui é importante que você veja essa distribuição aqui. Então, perceba que se eu vier aqui e modificar a configuração, por exemplo, da minha margem superior, eu vou dar um clique duplo aqui na régua, vou aumentar a margem superior para 3. Eu posso digitar 3 e dar um Enter. E posso também modificar o meu rodapé, posso aumentar ele, só para que vocês vejam a mudança na quebra do documento. Então, margem inferior, eu vou colocar 3 também. Perceba que aqui houve uma redistribuição do texto, ele foi invadindo aqui o espaço da última página, porque eu fui reduzindo o espaço individual de cada uma das páginas. Tá bom? Então é isso, gente. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre a configuração de tabelas dentro do Word.